Depois do nosso fiote de Kakashi ter amassado os figuras inimigos e ter feito o faquinha boy de saco de pancadas, mesmo ele sendo um pro player de faca da vida real, parecer uma jogadora iniciante de FPS que só anda com a mira no chão, que meus amigos carinhosamente apelidaram players assim de examinadores de cerâmica. Mas isso não vem ao caso, só o fato de que a única coisa que importa é que o nosso querido comedor de casada não é aquele tipo que fica fazendo massagem ou perdendo tempo procurando uma 10/10 2D que ouve Linkin Park. Ele é aquele tipo de protagonista que ama transformar o figurante na sua própria casada. Então se é casada, dá-lhe. O que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus? De volta à história, a situação finalmente é controlada, o prota consegue cuidar de todos os 40 figurantes altamente bem treinados, ele finalmente consegue chegar até a testuda da sua irmã e salvar ela. E essa cena foi emocionante, meus amigos, pois ao invés da guria se preocupar com ela por estar machucada ou tá traumatizada por ter sido sequestrada do nada, ela estende a mão pro irmão dela perguntando se ele está bem. Nesse momento eu confesso que escorreu um suor da minha lagrim, não pera. O bom é que esse momento também serviu para confirmar as dúvidas que Morenas do Zóio Azul tinha do prota, se ele realmente era irmão dela ou se era um espião do além tentando se infiltrar na família dela para poder amassar a Zóio Azul, porque sim, na cabeça dela o mundo gira em torno dela. Depois de um tempo, o prota tá no hospital esperando pela alta da sua irmã, e enquanto isso ele recebe uma mensagem pro cosplayer de Velma, perguntando por que ele não veio à escola, e ainda manda uma mensagem que o nerdolinha de estimação deles finalmente está aprendendo a xingar. Esses nerdolas de hoje, snifi, eles crescem tão rápido, e tudo aconteceu foi porque o cosplayer de Velma estava indo mal no LoL. Rapaz, o LoL muda vidas, hein? Até mesmo um veio maromba pode se tornar uma guria 2D com voz fina, ou vice-versa. Vai saber, tem louco pra tudo. Daí o prota só dá um sorrisinho e ignora a situação porque sim. Daí nós temos aqui um pequeno flashback da Zóio Azul falando pro prota levar a sua irmã pro hospital, porque mesmo que ela pareça bem, ela pode ter algum machucado interno ou deve estar abalada psicologicamente depois de tudo que aconteceu. Então, levando em conta, talvez ela precise de muita terapia e tratamento psicológico. Então dá-lhe testuda no médico. Depois dos exames gerais, aí ele caminha com sua irmã de volta para casa. E nesse ponto a gente percebe que a testuda tem alguns resquícios de Ki, se perguntando mentalmente como seu irmão sabe lutar tão bem assim, já que né, se ele sabe isso tudo, com certeza ele deve ter um passado bem traumático. Ela até se pergunta que tipo de vida ele tinha antes de vir para a Coreia. E logo esse pensamento é interrompido, pois a Zóio Azul junto a outro segurança spawna na frente deles. Pelo que dá a perceber, foi exatamente essa guria que pagou pelos exames da testuda. E ainda pede desculpas por tê-la envolvido nisso tudo, que o motivo do sequestro ter acontecido foi justamente por conta que a Zóio Azul é bastante perseguida por ser rica. Mas aí é que tá, a testuda diz a ela pra mesma não se preocupar tanto, pois ela também é uma vítima. E assim, depois de uma longa conversa entre as duas, a testudinha descobriu que o segurança que foi junto ao prota salvar as duas também estava nesse hospital. Daí eles decidem fazer uma visitinha a ele. Depois deles saírem, o cabeça de Minecraft começa a falar com a Zóio Azul, que não consegue acreditar no que aconteceu, mesmo tendo visto com os próprios olhos o fiote de Kakashi macetar sozinho mais de 20 figurantes fortemente treinados na arte de levar muquetada. Já que os caras que foram contratados na realidade sabiam brigar e muito bem, pois isso não deveria ser fácil como uma briga de rua. Ainda mais com o prota pagando mais de 10 caras sem chamar a atenção, o maluco tava full out. Fora que também tinha um faquinha boy que não era pouca bosta, o maluco manjada das tramontinizada, e ainda assim conseguiu perder pro prota totalmente desarmado. Então quer dizer que provavelmente o fiote de Kakashi seja um profissional em comer casade, digo profissional do combate de altíssimo nível. Rapaz, isso nem parece com qualquer manha que tu lê, onde 99% dos protas são completamente overpower em alguma área. Daí a história novamente corta pro prota e sua irmã, com ela agradecendo ele por ele sempre estar perto e ajudando ela. Mas ele nega o agradecimento, dizendo que na realidade é ele quem deveria agradecer, pois agora ele finalmente está entendendo que é ter uma família de verdade. E mais uma vez escorreu um suor da minha lágrima. Esse cara é foda, meu parceiro, pois essa foi a primeira vez que uma pessoa se preocupou comigo antes de si mesma. E essa foi a minha irmã. Daí a história corta pra irmã da Zóio Azul recebendo as informações sobre tudo o que aconteceu. Que em resumo, tudo que ela recebeu seria que o prota conseguiu informações sobre onde a sua irmã estava presa junto à Zóio Azul mais rápido que a central de inteligência deles, e mesmo quando o time de agentes de defesa tinham chegado, tudo havia acabado. Não sobrou nem mesmo uma única formiga sem levar macetadas pros agentes pelo menos fingir que fizeram alguma coisa. E meu amigo aqui, irmãzinha invejosa, essa Zóio Azul tem viu, pois simplesmente ela pensa em voz alta mesmo que ela quem deveria ter o prota, não a Zóio Azul. Pelo visto até a tiazona tá mijando os guaraná nervoso pelo prota viu, sem ao menos ter visto o moleque. E pra piorar, até mesmo o CEO da empresa onde ela trabalha, vulgo o pai delas, está interessado no prota. Veio da lancha você? Cara, papo reto, eu vou ficar com medo se esse cara também tiver mijando um guaraná ferrado pro prota. Ainda mais que o maluco do prota nem aos 18 chegou ainda. Então a obra volta pro prota malhando a panturrilha, quando de repente sua irmã o chama para degustar algumas frutas bastante frutíferas. Daí ele pergunta ela novamente se ela está bem e pelo visto
essa guria tem um instinto superior a nós plebeus. A mina já até sabe o que o prota estava pensando sobre ela, achando que ela perguntaria a ele sobre como ele aprendeu a lutar daquele jeito. Ela diz que não acha nada estranho, já que ele fez aquilo tudo para salvar ela, e não vai nem ao menos perguntar que tipo de vida ela levava antes de ir morar com eles. Ela diz que todos têm seus segredos, ela mesmo não conseguiria contar ao seu avô sobre todas as merdas que aconteceram na escola. Então o prota recebe um convite para conversar com a Zóia Azul no único lugar possível que ele aceitaria ter uma conversa. E bom, quando a conversa se inicia, ela agradece a ele por tê-la salvo, mas é aquele bagulho, o prota tá cagando e andando pra ela. O cara só foi salvar a sua irmã, ou seja, ela foi salva por consequência de estar junto, e ainda diz que não vai mais investigar o prota. E meu amigo, nosso comedor de casadas, lançou aquele olhar que faz até mesmo figurantes implorar pela mãe. Mas gasosa, ela já é vacina contra esse tipo de olhar, falando que isso não funciona nela, então ele não precisa perder tempo fazendo esse tipo de olhar. Ela só começou a investigar os documentos do prota porque ela passa por bastante problemas e também já foi sequestrada várias vezes. E quando o prota se levanta para ir embora, ela diz para ele esperar, pois o avô dela quer o conhecer e o agradecer pessoalmente. Mas o prota diz que tá de boa com isso tudo e que não foi salvar ela em primeiro lugar. Daí ele sai do restaurante. No caminho de volta para casa, ele vê um dos gangsters que o ajudou a achar a sua irmã completamente ferido, falando que tudo é culpa do prota, pois seu chefe está em uma situação de vida ou morte agora por conta daquela treta com o político. Ainda mais que junto outra treta do prota que foi com a gangue rival. Ou seja, os malucos foram literalmente amassar o chefe, incluindo um gorda do dente de ouro. Agora papo reto, não se o autor queria desenhar uma camisa chique ou lá o que, mas essa daí, meu amigo, tá parecendo os panos de chão daqui de casa. Mas ainda assim o camiseta suja não é de pouca bosta não, meu amigo, ele tem tanto campanga nele que não cabe nem no quadro que foi desenhado. O bagulho tá quase parecendo uma balada de Zé Droguinha. O problema é o seguinte, o veio do pano sujo é meio medroso, então ele escolheu justamente o momento que o chefe colocou seus homens de férias pra poder atacar o chefe. Então dá-lhe briga mais uma vez. Gordola chama teu gangue pro ataque. Chefe mete uma sequência de esquiva, meteu um gancho do queixo, figurante voar alguns metros. Chefe manda o olhar 157. Gordola balanga os beiços. Chefe mostra quem é que manda, derrubando dois. Figurante mete a paulada na traseira dele. Chefe cambaleia. Figurante toma uma nos beiços e desmaia. Os Zé Droguinhas ficam com receio. Chefe tá só o pó. Daí ele pensa que é seu fim. Ao mesmo tempo ele se pergunta se o fiote de Kakashi conseguiu salvar sua irmã. Prota aparece de moto. Figurantes impedem a entrada do prota. E meu amigo, esse aí sabe muito como fazer uma entrada triunfal e ainda assim amassando figurante por figurante com uma facilidade tão grande que parece que ele tá surfando na vida real TLG. Logo depois disso aparece mais um grupinho tentando impedir a passagem do prota e dessa vez são 5 sujeitos que literalmente viraram estatísticas na mão do prota. Os caras não tiveram nem tempo de entender o que tá aconteceu e já estava geral no chão. Bruce Lee ficaria com inveja desse prota na moral. Assim a história corta novamente pro chefe ainda estando só o pó e óleo. Por incrível que pareça, o maluco derrubou praticamente todos os figurantes que estava junto ao camiseta suja, deixando apenas o loirinho e o gordola de pé. Mas calma, calma. Onde houver um figurante com algum resquício de dinheiro e arrogância, sempre vai ter mais figurantes capachos pra muqueta. Ela não falei, acabou de spawnar uma porrada deles no canto esquerdo do chefe. Então dá-lhe segunda onda de figurantes. Chefe começa com soco no estômago. Figuras revida com um gancho de direita. Chefe faz o mesmo. Respiração tá pesada. Gordola fala gordices. Chefe encospe um dente. Daí ele chama geral pros 5 contra um. Gordola fica incrédulo. Figurantes começam a gritar de fundo. Um intruso aparece. Chefe fica animado. O prota entra em cena pra devolver o favor e a moto junto. Loirin solta sorriso por já conhecer o prota há algum tempo. Figurantes querem rasgar o prota no meio. Chefe fala que é melhor o pessoal não tentar mexer com ele. Loirin responde ao chefe que se eles têm ligação um com o outro, ele não pode deixar o fiote de Kakashi ir embora. Chefe solta uma risada e diz que é o prota que decide se vai ou não deixar os figuras vivos. Figurantes começam a cair de um a um. Randola toma bica na cabeça. Figurante spawna atrás do prota. E esse teleporte deu ruim bagarai, deixando o Gordola completamente incrédulo com a tal façanha do prota. Fazer o que né pai, quem nasceu pra ser pincher nunca vai apanhar de pitbull. O chefe até chega a dizer que eles cutucaram a onça com um pau pequeno, já que nem mesmo o chefe conseguiu dar conta do prota. E olha que o maluco é treinado nas artes do X1, imagina esses figuras, meu amigo. E se liga nessa fila de quem quer levar muquetada. Rapaz, nem a fila do SUS é tão cheia assim. Ou melhor, ela vai ficar depois que o prota acabar de se aquecer. Porque depois que começa a pancadaria, meu amigo, foi só sequência de muquetada diferenciada, com direito ao chefe entrando em cena mais uma vez pra deixar tudo ainda mais divertido. Ainda mais que os caras tão em uma espécie de boate, então os barulhos da muqueta facilmente podem ser confundidos com o batidão da música. É só no tuts tuts. Tuts tuts, quero ver. Hoje eu bato em outro pensando em você. No final que toda essa porradaria acaba simplesmente o prota manda um. Agora estamos kits e vira as costas. O maluco tá achando que tá no filme de ação, só pode. Mas o motivo
motivo do Prota estar agradecendo foi por conta que se não fosse o chefe, o Prota jamais conseguiria salvar a sua irmã a tempo. Então meio que isso formou uma amizade bem diferenciada entre um gangster-chefe da máfia local e um aluno do ensino médio. Depois de um tempo, o parceiro do chefe acorda no hospital assustado, com seu chefe todo quebrado do seu lado enquanto tragam bufas. Chefe, como tu chegou aqui no tapete do Aladdin que não foi? Vim de táxi como uma pessoa normal, mas e a gangue rival? Se tu és daqui quer dizer que já cuidamos deles, fica tranquilo. Tu tá brincando, né? Por que eu mentiria, garai? Mas aí eu fiquei sabendo que tu foi atrás do fiote de Kakashi e fez uma puta bagunça. Me atacaram no caminho pra boate, então eu fiquei puto e fui atrás dele. Eu não estava pensando direito. Eu acabei deixando ele tão irritado que tomei uma muqueta na fuça e acabei apagando. Em resumo, a treta foi o seguinte: por mais que o chefe derruba-se os figuras, os malucos parece que brotavam do chão e não paravam de aparecer mais e mais até que o comedor de figurantes apareceu e simplesmente amassou todo mundo como se não fosse nada, e depois meteu o pé como se nada tivesse acontecido. Caralho, que foda. Pois é, o maluco é brabo, viu? Até mesmo o ajudante e o chefe queria saber que tipo de monstro o Prota é, mas é aquele bagulho que o Prota mesmo diz, ele só é a porra de um mero estudante normal. Então simplesmente o fiote de Kakashi spawna na escola da Testuda e meu amigo até parece que foi o Kim Jong do BTS que spawnou ali, porque essas aí tão literalmente mijando um cloro venenoso pelo nosso Prota. O maluco é diferenciado. Uma dessas gurias até pergunta se o comedor de casadas tem alguma namorada, se o maluco está disponível, porque elas estão doidinhas pra se candidatar à casada do Prota, o verdadeiro rei delas. Mas na real muita gente perguntou a Testuda se o Protinha namorava ou não, até mesmo a Zoe Azul, porque meu irmão não namora ninguém. Será que ele gosta de rapaz? Assim que a Testuda sai da escola, ela finalmente se encontra com o Prota, junto à sua galerinha de amigos, 2 traficantes e um nerdola. Mas que belo grupinho. Daí os guri pede pro Prota se apressar que eles vão dar aquela esperada marota na lan house do bairro. A Testuda até pergunta se ele só tá levando ela pra causa dela e do sequestro recente. Não, sua infeliz, ele só tá levando tu pra casa pra não correr risco de tu bater essa testa gigantesca contra a do Larisso Manoel. Agora papo reto, eu imaginei o Larisso Manoel fazendo aquelas lives de NPC falando um milho. Provavelmente já deve ter alguém que fez a bodega com IA. De volta à história, a Testuda diz que o Prota se preocupa demais com ela, mas o guri diz que não é só por conta que ele está preocupado, ele também quer caminhar com ela, passar aqueles momentos em família sós. Isso me lembra uma história bem traumática. Durante o caminho pra casa aparece a irmã da Zoe Azul junto com um segurança dos cabelos indiferenciados, e pelo visto ela quer alguma coisa com o Prota, já que a expressão dele chegou a mudar. Na real ele não muda de expressão não. Peraí, desde que a história começou ele só faz a mesma cara, sem nenhuma emoção. Será que o autor tá com preguiça de desenhar expressões ou esse maluco é o rei do poker face? Rapaz, acho que nos tem chamar o Vitor metaforando pra trocar umas ideias com esse cara. Aí a irmã da Zoe Azul queria agradecer ao Prota por ter salvo a sua irmã, talvez lá saindo com o Prota pra jantar em algum lugar, que isso em tiazinha atacante. Mas o Prota também é diferenciado, ele simplesmente nega dizendo que já foi agradecido pela Zoe Azul, então não tem necessidade de fazer nada. E meu amigo, a tia fica surpreendida até porque essa foi a única pessoa que negou algo pra ela na vida. Pelo visto ela nunca passou pela rejeição. Espera me escutar, não vai machucar ninguém, não valeu. O Prota simplesmente botou o pau na mesa e mandou medir. Ele simplesmente foi poderoso sem nem ao menos precisar. E isso resultou em uma situação tão desconfortável que até mesmo o segurança da tia perguntou se deveria ir bater um papo com o Prota. Mas a tia nega, até porque esse guri facilmente consegue derrubar uma máfia inteira, o que dirá de um simples segurança sozinho. Daí a obra corta pro nerdola dando um role em um corredor aleatório até que ele tromba de frente com o Zé Droguinha e meu amigo maluco fica puto porque sim, motivos não existem. Mais sorte que o cosplayer de Velma apareceu pra poder salvar o dia, dizendo que o cabeça de Minecraft tá fazendo tempestade em copo d'água por conta de um simples esbarrão. Então a Velma Boy chega até ele dizendo que quem brinca com fogo acaba queimado. E ainda manda o cabeça de Minecraft meter o pé. Daí o cara sai de cena com a cara mais quadrada do mundo. Então simplesmente eles partem pra lan house, já que né, cada segundo ali desperdiçado é uma puta grana a menos. Foi aí que o Fred da Deep Web perguntou o que estava acontecendo, e em resumo a Velma Boy disse que tinha um figurante aleatório de outra escola enchendo o saco dele e o Pipim agradece pela Velma Boy tê-lo ajudado. Alguns minutos mais tarde o cabeça de Minecraft traz toda a sua gangue pra um acerto de contas. O maluco simplesmente puxou uma puta briga chamando até os amiguinhos por conta de um esbarrão. Garai Alec, imagina se fosse um soco, então teria brotado sei lá a NASA nessa história. Assim que eles saem da lan, dali briga de cria. Minecraft começa socando de direita, Velma Boy desvia revidando com um tapa da mão fechada nas beiças. Steve ficou com cabeça torta. 1 minuto de silêncio pela moqueta. Nerdola tá se tremendo de medo. Velma Boy no meio da briga calma o moleque. Figurantes ficam putos e partem pra cima. O primeiro já começa levando bica nos ovos. O segundo deu uma cheira nos pentelhos da mão do Velma Boy. O
Loirin veio pra mostrar quem é que manda. O Pipinha fica pensando no que fazer pra poder ajudar. Velma Boy manda o papo dizendo que ele não precisa fazer nada, pois cada um tem sua própria especialidade. O Pipinha pode ser foda no LoL. Agora na moquetada do Plin ali é quem manda bem. Durante esse discurso foda, o Velma Boy toma uma bica na costela. Steve do Minecraft aparece pra fazer sua finalização. Pipinha Boy salva o Ruivin e o Fred da Deep Web da gargalhadas da situação do Velma sendo tão bom de briga precisar da ajuda do Pipinha que mal sabe como ficar de pé sem tropeçar em uma pedra. E assim que a luta acabou, finalmente o Prota aparece em cena. O Velma até cumprimenta ele dizendo que acabou perdendo o aquecimento contra 6 moleque e veio tirar X1 contra eles. O problema é que na hora de ir embora o triozinho do LoL pergunta por que caralhos tem tantos figurantes apagados no chão. Daí o Prota diz que quando estava procurando por vocês esses carinhas brotaram do além e vieram pra cima do Prota por conta do uniforme. Pois é aquele bagulho, né? Enquanto os coadjuvantes macetam 6 figuras sofrendo. O Prota tá lá macetando seus 40 sem nem ao menos suar. O maluco é brabo, viu?